Ah, sim. Tá bom? Tá ótimo. Tira minha colinha aqui. Se quiser café, tem atrás de você ali. E lá você Cafézinho. precisa de cola, menino? Não, é só para ter os 10 mandamentos aqui do plastimodelismo. Ah, então tá bom. Maria, é um prazer estar aqui com você. Prazer, Eu te escuto prazer, faz meu. muitos anos. Ai, que e é muito bacana, fico feliz, estar que aqui com você. bacana. Então, o Lincoln, o nosso ouvinte, é que falou de você para nós. Sim, sim. Ele é um brother nosso lá. Ah, mas que bacana. Locução AM. Ah, por isso você tem essa voz. Ah, Trabalhei na cultura, trabalhei na educativa, Ah, trabalhei na que Caiobá, trabalhei bacana. Nossa, trabalhei em algumas, né? Mas- Parigui, vários. vamos falar de rádio, que delícia. Capaz. Que bacana. Você vai fazer um testemunhal antes de literatura? É bom. Agora eu estou entendendo. Isso aqui é meio... Já viu isso? Isso aqui, ó. Olha a oportunidade para você que pensa em trocar o teu colchão. A Stresser Colchões já definiu com os fornecedores todos os itens que farão parte da ação promocional de Black Friday. Então, para que aguardar a última sexta-feira de novembro para dar descontos? Pensando no cliente, a Stresser já iniciou a campanha e encerra no dia 21 de dezembro, com o objetivo de possibilitar tempo para que cada pessoa vá até a loja e, conforme a sua disponibilidade, faça a sua escolha. É o Black Friday para todos a Stresser Colchões. São todos os itens de estoque e showroom, além de uma seleção de produtos para sua encomenda. A Stresser quer chegar ao Natal com a loja vazia, fofolete. Além dos valores promocionados, você pode investir no seu sonho até 12 vezes no boleto ou cartão. E o grande diferencial, todos os clientes terão condições iguais, sem aquela de pagar um valor hoje e ver o mesmo produto com desconto no dia 29 de novembro, para passar raiva. Quanto antes você for na Stresser, maior a variedade em promoção. A Stresser Colchões fica na Augusto Stresser 609 no JuVV. O fone é 3030-1045. Conheça o site stressercolchões.com.br. 8h13. E plastimodelismo é o nosso tema de hoje aqui no programa Light News. O nosso convidado é Ney Brasil Hoffman, modelista já há 43 anos. Desde que nasceu praticamente. Ney, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Maria. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Realmente, já faz 43 anos aí que eu modelo. Comecei com 6 anos de idade, o meu tio, na verdade, que trouxe para mim isso. Então, é muito bacana, é um hobby, na verdade, que é praticamente um meio de vida. Sabe, tem muita gente hoje que vive realmente, ganha dinheiro com plastimodelismo, montando kit para fora, questão agora de impressão 3D, a parte de eletrônica também, está tudo juntando, tudo migrando para esses modelos. E hoje em dia já faz muito tempo que deixaram de ser brinquedos, né, simplesmente, e passaram a ser agora realmente obras de arte. Bom, quando você fala 43 anos, eu posso lembrar do meu irmão montando aqueles aviãozinhos de guerra e os navios. Me lembro que os aviões eram mais baratos e eram mais fáceis de montar, segundo ele, e os navios tinham muito mais detalhes e eram mais difíceis de montar. É aquilo mesmo que nós estamos falando. Exatamente isso. Né? O hobby no Brasil começou com a importação dos kits pela Kikoller em 1958. E em 62, a Kikoller já começou a fabricar esses kits aqui no Brasil, inclusive na fábrica de injeção de plástico do Dilson Funaro, que foi o seu... Já vi aqui, exatamente, que interessante. É muito bacana. Que chegou a ser o nosso ministro. Ministro da Economia, Certo. ele mesmo. Né? E nos anos 80, devido às diversas crises econômicas, né, que a gente viveu aqui no país, isso tudo foi entrando em declínio. Né? As lojas foram fechando, o material começou a ficar muito caro, até que em 92 o pessoal fechou a fábrica da Revell no Brasil e o modelismo acabou ficando muito isolado. Né? A gente estava perdendo espaço, as crianças estavam perdendo... As crianças não vinham mais para o modelismo, né, porque já tinha internet, estava começando outros programas, televisão e etc. Então, eles acabaram perdendo um pouco essa vontade de ficar em casa, de fazer o modelo e tal.
e com a dificuldade de você achar os modelos, né? Antigamente, nos anos 70, você ia a qualquer supermercado, tinha modelo lá, você ia na Muricy, nas Prosdócios, na loja Muricy, lembra? Lembra? Então, tinha modelo para tudo quanto é lado, você comprava na banquinha de jornal, e isso acabou ficando muito difícil ao longo dos anos. Aí veio a internet e os modelistas se reencontraram na internet. Então, hoje existem milhares de canais exclusivos de modelismo, páginas para modelismo, grupos de modelismo, né? Tanto que a gente nasceu, o nosso grupo nasceu em 2015, como Band of Brothers, né? Então, nós juntamos aí as pessoas que estavam escondidas em casa, e é o que a gente sempre tenta promover, tenta trazer o pessoal, fazer exposições, né? Tivemos agora o primeiro Open, a gente chama de Open porque é aberto para todos os modelistas, você não precisa necessariamente fazer parte de algum grupo, de alguma associação, como você mesmo pode ir lá levar o seu modelo para expor. Isso é que é o mais interessante, tirar a pessoa da caverna, entendeu? Porque o modelista tem mania de viver numa caverninha. Fica lá, montando as suas coisas, certinho. Exatamente. Então, o que a gente quer é trazer ele para fora, por isso promovendo o hobby através dos encontros que a gente vai ter agora anualmente. Me conta uma coisa, Ney. Para começar com a palavra plastimodelismo, quando a gente fala modelismo, nós queremos dizer que é algo que necessariamente existe no mundo real, mas aí é colocado em escala para você montar? É isso? Então, a premissa é que já exista no mundo real isso? Não necessariamente, não, porque você tem, por exemplo, a minha área no plastimodelismo é ficção científica. Ah, pronto, raios, claro. Entendeu? Aí você vai fazer o negócio Star Wars e acabou, é isso? Qualquer coisa, entendeu? Entendi. Você pode criar também, tem muito trabalho em Scratch, que a gente fala, que é o trabalho que o cara não tem kit, não tem nada, ele simplesmente imagina uma coisa, vai lá e constrói com colher de plástico, canudo, lixo, e ele vai pegando aquilo, vai construindo, e monta e fica um modelo simplesmente maravilhoso. Então é você deixar a imaginação fluir, realmente dar asas à imaginação, entendeu? E isso aqui é muito legal, você vê depois o teu sonho ali construído. E agora com impressão 3D também, e a parte de eletrônica, então você está juntando robótica, sabe? Então a gurizada que está aí nos ouvindo e tal, preste atenção no modelismo, porque ali você vai ter programação, você vai ter o aprendizado constante, você vai ter robótica, eletrônica, impressão 3D, ou seja, milhares de coisas que estão caminhando para a evolução do hobby. O que você montou pela primeira vez, Ney? Primeira vez eu montei foi um avião da Segunda Guerra Mundial, chamava Corsair. E apareceu onde esse kit para você montar? Apareceu na banca de jornal. Eu estava passeando, eu morava no Rio de Janeiro na época, eu estava passeando na praça, e meu tio estava comigo ali e tal, ele falou, poxa, Ney, olha só, tem um kitzinho aqui na banca de jornal, uma caixinha amarela desse tamanho, pequenininho, escala 1 para 144. Peraí, desculpa, o que é 1 para 144? Desculpa. É que cada... Multiplicado por 144 fica o tamanho real, é isso? Não. Quer desculpa, dizer, não tem problema nenhum. A cada metro que você tem 144 vezes menos no modelo. Entendeu? Então, por exemplo, é difícil. 1 para 50, né? Eu sou arquiteto de formação. Então explica para nós, dá uma aula. A escala... em quantos pedaços você representa 1 metro da vida real. Tá? Então, 1 para 50, então 50 vezes menos de 1 metro é que você está representando. Então, 2 centímetros é 1 metro na vida real. Tá. Entendeu? Então, é a mesma coisa, você vai dividindo isso. Então, 1 metro dividido por 144 que é a escala do avião. Ou seja, uma coisinha bem pequenininha. Então, eu comecei por aí. Quando minha vista, meus olhos permitiam enxergar coisinhas tão miúdas. Hoje em dia eu já estou numa escala bem maior, porque eu não consigo, mesmo assim com lente. 1 para 1, é mais ou menos isso. É quase isso, entendeu? Bom, e aí me fala, aí você montou esse avião? Exatamente, comecei por aí. E não parei mais. Aí, naquela época, nos anos 70, tinha muita oferta, realmente, o kit era barato, era muito fácil de você conseguir, mas você não tinha, em contrapartida, você não tinha muito material para trabalhar. As tintas eram muito caras e raras, então a gente usava cola branca mesmo, de colégio, para colar os kits, pintava kit com esmalte da mãe, entendeu? Eu roubava lá na cestinha da mãe, lá preciso de um esmalte vermelho, vou pintar um negocinho vermelho. Entendeu? Então a gente ia se virando desse jeito. Tinha decalcomania, eu me lembro, para colocar os decalques com o número do avião, esse tipo de coisa, as insígnias e tudo mais. É porque a ideia do plastimodelismo é você recriar um momento histórico.
né? Você recriar uma peça que realmente fez parte da história. Tanto que um dos mandamentos do plastimodelismo é conheça a história do modelo que você está montando. Então, tem uma parte de pesquisa atrás, porque nós somos muito pesquisadores, né? É um bando de nerd, na verdade, né? Já imaginei. Já imaginou. Então, a gente vai atrás da informação e tal, e na hora de você fazer o julgamento de um modelo numa exposição, você tem que ter condições técnicas para julgar ele. Ou seja, ele tem que estar inserido historicamente no momento correto, as cores têm que ser aquelas, se tem sujeira ou se não tem sujeira, se é um tanque no Vietnã, entendeu? O cara está representando o diorama de um tanque no Vietnã passando por um rio, e o carro está limpo, tem alguma coisa errada. Né? Diorama. Diorama, que é isso? São vários tamanhos. Você começa com um modelo, né? Você compra o kit, aí você monta um modelinho lá, que é um tanque. Aí você achou bacana aquele tanque, poxa, eu vou inserir esse tanque no momento histórico em que ele estava... Né? Tipo uma maquete? Exatamente. O diorama é tipo uma maquete, só que ainda tem a vinheta. A vinheta vem antes do diorama. É um pré-diorama, vamos dizer assim, entendeu? É como se ela tivesse o tanque com a tripulação e mais um pequeno entorno em volta. Então, vamos ver. O tanque é o plastimodelismo e vamos inseri-lo historicamente, com as cores adequadas, com o modelo e tudo mais. Isso. Aí você coloca as pessoinhas. As pessoinhas nisso aí. E alguma coisinha ao redor. Exatamente. Aí a lata de óleo ou algum outro veículo. Aí depois você vê, não, mas isso daqui estava onde? Isso estava numa selva. Pera, mas isso é... esse da lata de óleo, o que é? Como é que é o nome? É a vinheta. Vinheta. Não tem nada a ver com a vinheta de rádio. Daqui a Não pouco nós vamos falar de rádio, porque você já trabalha em rádio. Então, não tem nada. Vinheta. Isso. Beleza. Aí, vinheta... Aí, é pouco. É pouco, eu quero um pouquinho mais, eu quero mostrar um pouco, ampliar a fotografia, aumentar o campo da imagem. Aí ele vai criar a fazenda, ou a casa, ou a igreja destruída, ou a cena de combate, ou, entendeu? O céu é o limite. E é o diorama. Esse já é um diorama, que daí é uma maquete, praticamente. Bom, e aí vamos entender uma coisa. Por exemplo, duas pessoas, dois plastimodelistas, podem se juntar e fazer um diorama grande? Sem dúvida. Isso é uma das coisas que a gente até propõe nos encontros, é justamente isso. Cada um fica responsável por uma parte do diorama. E depois tem um maestro, vamos dizer, que vai juntar tudo aquilo dali num grande cenário, na verdade. Hoje em dia você tem dioramas com 1 metro ou mais, entendeu? Retratando realmente uma batalha, ou alguma coisa assim. É muito bacana. Plastimodelismo é o nosso tema, portanto, pode fazer a tua pergunta pelo 99977-7744 para o nosso convidado Ney Brasil Hoffman, que ele responde, que com certeza ele entende bastante disso. 8h24, tem sorteios hoje para vocês, par de ingressos para o UCI, válidos para qualquer dia da semana e em qualquer sessão, e também temos par de ingressos para o Rocketman, que é Tribute to Elton John, que acontece no Teatro Positivo no dia 1º de novembro, sexta-feira. Portanto, você pode participar pelo 99977-7744. Já pensou em se titular mestre ou doutor? É a oportunidade de alavancar a tua carreira e o teu futuro. Invista no programa reconhecido pela CAPES da Tuiuti, a melhor universidade particular do Paraná, segundo o Índice Geral de Cursos do MEC 2019. Vamos às notícias. No encerramento do Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, o Papa Francisco afirmou que a região amazônica sofre todo tipo de injustiça e cobrou da Igreja maior sintonia com a juventude. A consciência ecológica vai em frente e hoje nos denuncia um caminho de exploração compulsiva e corrupção. A Amazônia é um dos pontos mais importantes disso, um símbolo, eu diria, declarou Francisco. Os bispos reunidos no Vaticano também recomendaram formalmente que o Papa Francisco retire a restrição sobre ordenação de homens casados em lugares remotos, como em partes da Amazônia. Contudo, não houve uma participação de mulheres indicada, como é o que se previa. Previa-se que poderia haver, eventualmente, a ordenação de mulheres nessas regiões mais remotas, mas isto não aconteceu.
Hamilton vence no México e fica mais perto do título mundial de Fórmula 1. Morre o ator e diretor Jorge Fernando aos 64 anos. Nestor Forster aceita indicação para assumir a embaixada em Washington, conforme Bolsonaro. Alberto Fernandes vence Maurício Macri e é eleito presidente da Argentina no primeiro turno. Papa anuncia a criação de órgão para a Amazônia no Vaticano. Miss, que fez vídeos zombando de entregador que usava bicicleta no Mato Grosso, vai perder o título, decide organização de concurso. Exames apontam surgimento de tumor no trato digestivo de Bruno Covas, prefeito de São Paulo. Cantora de Curitiba que estava desaparecida havia 4 dias foi encontrada pela polícia, Thaisa Carla de Oliveira Milo. Raio mata uma pessoa e fere outras 14 em Gravataí durante jogo de futebol. Desastre nas praias do Nordeste é inédito no mundo, segundo coordenadora do IBAMA. 8h27. Hora certa é um oferecimento Audi Center Curitiba. Vamos tirar foto? Não, se quiser ficar aqui, ó, fica ótima a foto. Nós já estamos tentando fazer uma coisa certa. Nós estamos aqui numa produção industrial já, então a gente já sabe tudo. Já sabe tudo, Se quiser um cafezinho, fica à vontade, tá? Muito interessante esse tema, muito bacana mesmo. É muito legal porque eu hoje, com o advento na internet, simplesmente bombou. Sim. Estourou no mundo inteiro. A quantidade de gente, eu mesmo tenho um canal, quase 50 mil visitas. É muita coisa, sabe? E as técnicas, você está descobrindo as coisas. Olha, é um novo mundo. Realmente um novo mundo. Eu entrevistei há muitos anos o pessoal da Lima Hobbs, que são sobreviventes, né? Então, estão há muitos anos ali, sempre no mesmo, né? Quer dizer, não é fácil, né? Não é fácil. Fazer o que eles fizeram, né? Sobreviver, né? Não mesmo, não mesmo. Você também deve, primeiro o clube no Brasil surgiu em 68, foi e o IPMS em São Paulo. Então, tem um dos caras lá do IPMS São Paulo, que hoje tem uma lojinha aqui em Curitiba, mas ele pedala e coitado. Claro que não é fácil, né, gente? Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. As cortinas VF diminuem a incidência de raios solares, regulando a luminosidade e o calor. E me conta, depois eu quero saber também de guardar. Tu guarda tudo. Tudo que você... Aí é um problema em casa, né? Eu tive que criar um museu em casa, entendeu? Todo fechado, com portas de vidro. Pega poeira e tudo mais. Justamente para isso, para você evitar, tentar diminuir um pouco a poeira e o acesso de inimigos domésticos. Faxineira, gatinho, cachorro, sobrinho, filho, entendeu? Os inimigos domésticos são vários. Os domésticos são vários, sabe? Entendeu? É terrível. Aquela faxineira proativa, não, só fui passar uma flanelinha e sai com 5 hélices na mão, sai com... Não tem que ser uma coisa fechada mesmo. É terrível. Mas é uma coisa que tem que se pensar. Onde guardar isso? Ou então você doa. O próprio Museu do Expedicionário tem uma coleção muito grande de modelos, quase todos foram doados para ele. Certo. Agora, desmontar existe. Não. Desmontar a gente brinca. A gente faz batida. Oito e 29. No Sagrado Rede de Educação, o ensino híbrido já é realidade. Integrando as aulas presenciais com ferramentas digitais, o educando amplia seu processo de aprendizagem, assim como a sua motivação. No Sagrado são usadas técnicas híbridas como gamificação, sala de aula invertida, laboratório rotacional que personalizam o ensino e deixam o ambiente escolar muito mais atrativo. Visite uma das 4 unidades do Sagrado em Curitiba ou acesse redesagradosul.com.br. Sagrado Rede de Educação, forte nos resultados, competente na formação. E o nosso convidado de hoje, que fala sobre plastimodelismo, é Ney Brasil Hoffman. Só que, Ney, agora, vamos sair um pouco do plastimodelismo, depois a gente volta para ele, porque eu quero saber da tua história em rádio. Eu já reconheci de cara que você tinha uma voz bonita, normal, porque isso aqui é coisa técnica nossa, né? Você, quando cumprimenta... Agora me conta, você trabalhou em rádios? Quais rádios? Também. Como? Onde? Por quê? Me conta, vai. Pois então, uma coisa que eu sempre gostei muito foi de falar. Eu sempre adorei falar, sempre fui falador da família. Infelizmente, até muito mais do que gostaria em certos momentos. Né? Quem fala muito da Bom Dia para Cavalo, coitado do cavalo. Exatamente, enfim, coitado do cavalo, bem isso. E, enfim, foi uma cliente, na verdade, que eu tinha um negócio ali no Batel,
e uma das clientes, ela gostava muito da minha voz. Então, toda vez ela ligava, falava comigo no telefone. Ai, eu adoro falar com você no telefone, você tem uma voz tão bonita, não sei o quê, você devia trabalhar em rádio. Isso foi, você devia trabalhar em rádio, devia trabalhar em rádio. Aí eu fui, fiz um curso, gostei e tal. Então, trabalhei em algumas rádios, trabalhei na Rádio Nativa AM aqui, trabalhei um tempo, trabalhei um pouquinho na Caiobá. Então, fiz algumas coisas aí, sempre programas ao vivo, né, de rádio AM. A gente tinha um programa bem interessante, né, que falava aqui sobre Curitiba, e tinha as efemérides do dia, e contava um pouquinho das histórias, das curiosidades de cada bairro. Então, o nome do programa era Bairro Vivo, que a gente fazia aqui. Então, tinha a menina que trabalhava antes com a gente também, ela fazia teatro, né, via rádio também. Então, era muito bacana, né, aquelas radionovelas tal, que tinha antigamente, ela tentava reproduzir também. Então, fiz grandes amizades em uma época muito gostosa, realmente uma época muito gostosa. Os antigos de rádio dizem, rádio é cachaça, e é verdade, é uma coisa que atrai tanto, depois é meio complicado sair disso, né? É complicado. Tanto que você se perde falando o tempo todo, você não para mais, você quer falar cada vez mais e conversar, é tudo de bom, né? 8h32, Ney Brasil Hoffman é o nosso convidado de hoje aqui no programa Light News. O Humberto, nosso ouvinte, diz o seguinte: fiquei surpreso com o tema de agora, falando de modelismo e dioramas. Eu já criei um Titanic usando cartolina, isopor, cola, tinta, óleo, prego, luz branca de Natal e muita paciência. Deixa eu entender uma coisa. Você falou sobre o plastimodelismo, que é a compra, que pode ser a compra de um kit específico para você fazer um determinado modelo, ou você pode ser muito criativo. Quando você é muito criativo, você tem sempre que se ater à realidade. Por exemplo, se for um modelo tipo Titanic, a pegada é se ater à realidade, é isso? Olha, cada um tem a sua praia, isso tranquilo, né? A pessoa que quer expor numa competição um navio desse, lógico, ele vai ter que tentar trazer os mínimos detalhes que tinha no modelo, né, no original. Certo. Agora, não, o modelismo é completamente livre. Eu quero fazer um Titanic, mas eu quero fazer um Titanic estilizado. Vou fazer um Titanic com uma boca de tubarão. Homero Brito. Homero Brito, por que não? Olha que bacana, entendeu? Então, poxa, tem espaço para todo mundo. Bom, mas aí, em termos competitivos, aí fica diferente. Tem categorias? Sim, tudo tem categoria. Como é que funciona as categorias? Você tem, dentro da aviação, você tem a aviação militar, a aviação comercial, a aviação da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, a aviação moderna, caças russos, caças americanos. Você vai abrindo isso num subcategoria. Subcategorias? Isso, subcategorias. Né? Você vai abrindo essas categorias todas de acordo com a quantidade de modelos que tem ali. Inclusive categorias para modelos de ficção, ou modelos criados, ou até mesmo artísticos, sabe? A pessoa não precisa se ater exatamente ao que foi construído na época, ao modelo original. Ela pode fazer um modelo na cabeça dela, não tem problema nenhum. Só que daí ela vai entrar numa categoria especial e não vai competir com os modelos que estão tentando representar o original. Bem, você me disse no começo do programa, e deixei reservadinho, né? Opa. Que você gosta de ficção científica, é isso? Esse é o meu negócio. Bom, é que você tem todo o perfil do nerd, né? Desculpa, Totalmente. Agora, nerd não é uma coisa não, tem orgulho, ruim, né? orgulho. É bonitinho, uma graça. Tá? Então, como é que você começou lá para trás? Tipo, Star Wars como quase todos ou não? Star Wars como quase todos, mas eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos em 77, foi quando saiu o Star Wars. Então, quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu saí do cinema querendo ir para o espaço, entendeu? E daí não tinha boneco, não tinha nada. Então, eu comecei a montar a coisa exatamente usando colher de plástico, usando lixo. Só que o que você montou pela primeira vez de Star Wars? Vamos tentar lembrar. De Star Wars, eu montei a X-Wing, que é o caça do Luke Skywalker, que era o primeiro que aparecia. Tá, mas você montou de cabeça? De cabeça, não tinha kit, não tinha nada. Eu tinha 7 para 8 anos. Tá, que material que você usou para isso? Papel, cartolina, cola branca, canetinha, palito de churrasco. Você fez um? Fiz um, bolei. Você tem ele hoje ainda? Não tem, infelizmente não tem. Na verdade, grande parte, né, dos modelos que eu construí na vida toda já se foram porque não tinha onde guardar, entendeu? Aí é o que eu estava te falando, a questão dos inimigos domésticos, né? O gatinho,
a faxineira A mãe. proativa, a mãe, a esposa, entendeu? Os sobrinhos. Basicamente, todos são inimigos de vocês. Todos Né? são Vocês têm que ser inimigos. solteiros e morar sozinhos. Mais ou menos. Praticamente, vamos morar dentro do museu. Entendeu? Tem que ter tudo fechado, porque ainda tem a poeira, né? Que você tem que lembrar de tem que tirar a poeira dos modelos. Então, se você conseguir ter um ambiente fechado para guardar os seus modelos, é o melhor negócio. Bom, voltando. Vamos. Então, você montou pela primeira vez o modelo do Star Wars. Você falou, e agora é minha pegada. Não, aí comecei a montar outros modelos, tal, tinha os kits. Né? E daí, Aí começaram a vender os kits. Aí começaram a vender os kits. Aí, para mim, é uma coisa que eu brinco com o pessoal. Modelo de ficção científica tem que ter luzinha. Concorda? Tá. Né? Porque você vê no cinema lá, sempre tem a luzinha, a turbina, as coisas. Tá. E eu olhava para os meus modelos, todos apagados, e eu falava, poxa, isso daqui não está certo. Aí eu comecei a pesquisar e correr atrás de eletrônica para aprender como é que eu faria para colocar luzinhas lá dentro. Na época não tinha, era tudo lâmpada mesmo, não tinha LED ainda. Então, né... Aí você começou a estudar eletrônica. Exatamente, já comecei a estudar eletrônica, e isso eu já tinha uns 12, 13 anos. Entendeu? E a coisa foi numa progressão até que ficou maior de idade, casamento, trabalho e tal. Eu tive um hiato aí de alguns anos no modelismo. Né? Um período de latência que nós diríamos. Mais ou menos. Psicanálise. Tá. E agora, em 2013, comecei a voltar a modelar. Nisso eu já estava com muitos anos de casado, minha filha já estava crescida e tal, então eu consegui arrumar um tempo e um espaço para eu poder guardar meus modelos e retomar a montagem. Então hoje eu tenho um museuzinho na casa onde eu consigo guardar tudo tranquilamente e aprendi muita coisa. Agora estou aprendendo também Arduino. Arduino, na verdade, é um chip que você consegue programar. É todo gratuito, entendeu? Você só compra a plaquinha, mas você tem os programas gratuitos na internet, inclusive exemplos de programação. Eu fiz uma entrevista com uma pessoa que faz curso de Arduino. Olha, né? que bacana. Exatamente. E isso tudo está disponibilizado na internet. São aqueles robozinhos, praticamente. Exatamente, só que você constrói um robozinho dentro do modelo. Entendeu? Então eu montei, o primeiro modelo que eu usei, o Arduino, foi também uma nave espacial, a Shuttle Tydirium, e ela o quê? Shuttle o quê? Shuttle Tydirium. Tydirium? Tydirium. Tá, qual é? Desculpe, fala mais certinho pra gente, que eu não entendi. Da onde é essa? É uma nave, que na verdade é a nave do Darth Vader, tá, do Star Wars, que aparece na primeira cena do Império Contra-Ataca, que é uma nave com uma asa triangular, assim. Pretinho, exatamente. Eu só estou chutando aqui, Darth Vader só podia ser. Que ela sai da Star Destroyer para ir até o planeta lá. E ela tem um movimento das asas. Né? Então eu olhava para aquele kit e falava, poxa, mas é um kit estático. Quero um kit estático. Eu vou bolar aqui alguma coisa que eu consiga fazer essas asas abrindo e fechando. Certo. Então aí Arduino em cima, programação, servomotores, aí parte mecânica. Então tudo, o hobby vai te dando a oportunidade de você ir agregando cada vez mais conhecimento. Né? E como diz o Conde de Monte Cristo, né, o conhecimento é a única coisa que não pode tirar de você. Né? Então, para mim, eu acho fantástico isso. Quanto mais você aprende, mais abre uma janela, uma porta para você ir sempre além. Bom, se essa sua nave voasse, viraria aeromodelismo? Exatamente. E também tem essa especialidade. O aeromodelismo pode ser uma especialidade do plastimodelismo ou não? Ele é uma outra área, na verdade, né? Porque quem faz aeromodelismo, lógico, ele está preocupado com a representação histórica do modelo que ele está criando, tanto que tem aeromodelos aí que são perfeitos, réplicas perfeitas, voam, motores a jato, inclusive, tem coisas realmente fantásticas. Mas é um outro mundo, é um mundo muito caro também, sabe? Então, acaba deixando muita gente de fora disso, sabe? Perfeito. E então, digamos, no plastimodelismo você tem a réplica, ela eventualmente pode se movimentar, o flap de uma asa e tudo mais, mas ela tem aquela restrição. Exato. 8h40, depois eu quero saber se o Lego faz concorrência, porque é uma coisa que eu fazia tempo que eu queria perguntar nessa entrevista. A gente já pergunta, tá? Sobre o plastimodelismo versus Lego, ou se vocês põem alguém do Lego dentro de uma nave dessas, se tem coragem de misturar os dois. 8h40.
A organização do concurso Miss Mato Grosso 2019 decidiu caçar o título da Miss Campo Novo do Parecis Bruna Reis Figueiredo, depois de postar um vídeo ironizando o entregador de comida, um entregador de iFood que estava de bicicleta com aquela mochila, por fazer o trabalho numa bicicleta e o caso gerar repercussão em redes sociais. Para os responsáveis, Bruna feriu os princípios que regem o concurso e a função que uma representante precisa exercer durante o período que assumiu o compromisso de ser Miss. Também há uma lenda, eu não consegui confirmar, porque eu fui lá no Instagram dele e ele não disse nada, de que Luciano Hang, da Avan, todo mundo conhece ele também como velho da Avan, todo mundo já sabe quem é, que ele teria doado uma motocicleta para este rapaz. Mas como o site que eu li essa notícia não é muito confiável, eu não tenho certeza se seria fake news ou não, eu só vou largar a notícia. Não sei ainda se é verdade que Luciano Hang, da Avan, realmente presenteou o rapaz com uma motocicleta. 8h42. A tinta Souvenir é para deixar sua casa com a sua cara. Procure a Virgínia. Lá os especialistas ajudam você a encontrar o que há de melhor em tintas, esmaltes, vernizes, revestimentos e acessórios para pintura. Vai pintar com Souvenir? Vem para Virgínia. Tintas Virgínia, a vida no seu tom. Light News. Com Maria Rafara. Estamos numa fase de mudança de vinhetas, nem eu mesmo estou entendendo, que o nome da rádio também está mudando para Light FM. Porque a Transamérica agora é uma Transamérica só, então agora ficou só uma, né, e a outra fica Light. E aí está mudando tudo, então eu não estou reconhecendo as vinhetas do programa. Então, você entendeu, né? Quando a vinheta guia a gente, né? Eu estou meio sem guia. Você tem a voz do William Bonner, já te falaram, né? Lembra muito, não lembra? Não, sou eu? Lembra? Karina, ajuda. Mas eu acho. Uma voz muito legal. Na melhor universidade particular do Paraná, Universidade Tuiuti. Você Uma vez eu estava para entrar na rádio, simplesmente travou, né? Aconteceu já. Para mim nunca aconteceu. Já aconteceu muito de ficar bem rouca. Bem rouca. Você pegou alguma fase rouca minha? Já chegou a pegar, né? Mas assim, só... Voz meio sumida assim, mas nada que... Não desse comentário. Meu Deus do céu. Para tudo. Fui na cozinha, água. Eu falei, gente, pegar desculpa. Mas realmente perdeu chute. Agora, da posse também, isso acontece, né? E vamos falar sobre os eventos. Tem algum evento próximo agora? Então tá, a gente vai falar sobre os eventos também, tá? Tem gente perguntando, a gente colocou os contatos daqui, IPNS Curitiba e tal, aí já tá, a Karina já coloca assim, mas vou perguntar. Eu me transformo sempre. A cor das minhas paredes também. Na Tinta Virgínia, você tem a Souvenir criativa, uma tinta pronta para usar, fácil de pintar e rápida de secar. É perfeita para quem gosta de mudar o tempo todo. Tintas Virgínia, a vida no seu tom. Vai pintar com Souvenir? Vem para Virgínia. Ministério da Cidadania e Bradesco Seguros apresentam Concerto para Dois. Venha se divertir na comédia musical Concerto para Dois. Comigo, Cláudia Raia e Jarma Somente Belo, numa super produção a bordo de um cruzeiro inoxidável. Chegamos na sua cidade e esperamos por você. Embarque nessa da gente. Teatro Positivo, dias 14 a 16 de novembro, às 21 horas. Únicas apresentações. Vendas disqueingressos.com.br. Apresentado por Lei de Incentivo à Cultura. Realização Raia Promoções. Secretaria Especial da Cultura. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Estamos com Light News. Light News. Com Maria Rafar. O desastre ambiental que atinge as praias
do Nordeste brasileiro com a chegada de manchas de óleo à região é um caso inédito no mundo e ainda não é possível prever o seu fim. A avaliação é da coordenadora de emergências ambientais do IBAMA, do Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, Fernanda Perillo, responsável pelas operações de limpeza nos locais atingidos. Diante de críticas sobre a demora na resposta do governo ao aparecimento das manchas de óleo, ela defende que o IBAMA vem trabalhando nas praias desde os primeiros registros e hoje conta com 130 agentes na área ambiental no Instituto nas frentes de trabalho. De acordo com a coordenadora de emergências ambientais do IBAMA, a união de 3 fatores fazem desse desastre um episódio único: o desconhecimento do responsável pela poluição, a extensão do impacto e ainda a recorrência na chegada do óleo, o que leva a crer que se trata de um vazamento intermitente. 8h46. Ney Brasil Hoffman é o nosso convidado de hoje. Ele é plastimodelista. Ele é modelista há 43 anos, vice-presidente da IPMS Curitiba, International Plastic Modelers Society Curitiba. Que coisa mais chique! E arquiteto também. Bom, como arquiteto, o pessoal que estuda arquitetura diz que tem que fazer um monte de maquete e tudo mais. Você era craque nisso então, né? Era uma coisa que eu gostava bastante. Inclusive, até hoje, eu tenho algumas maquetes que eu consegui guardar da época de faculdade e realmente era uma coisa que me fascinava. Bom, então você fazia o trabalho dos colegas também, cá pra nós. O trabalho de equipe era você que montava, é isso? Mais ou menos. Mas, olha, eu gostava bastante. Realmente é uma coisa muito legal. Eu gostaria de compreender melhor o diorama e esse universo dos dioramas. Você pode montar um ambiente e juntar com outras pessoas e fazer um ambiente só. Exatamente. Mas aí, finda essa exposição, cada um leva o seu para casa, Cada um monta leva o tudo, seu como para é? casa. Exatamente. Cada um leva seu pedaço, sua fatia daquele momento para casa. Entendeu? Tanto que é um projeto que eu tenho com alguns amigos do nosso grupo, de a gente fazer um diorama que a gente possa, quando for expor, o diorama vai se completar. Entendeu? E cada um leva o seu pedacinho para casa depois, entendeu? Muito bacana, é mais um motivo de união entre o pessoal. Bom, eu falei para você que eu ia te perguntar do Lego. E os leguistas, né? Os legócitos, ou seja, legófilos, como é que chamemos, né? Quando você fala assim, por exemplo, a gente faz uma lancha ou um tanque e coloca aquelas pessoas, tá? Essas pessoinhas, elas são feitas de que jeito? Tem uma junção com o Lego também? O Lego é uma outra coisa, é outra religião? É outra religião. Realmente, o Lego é outra religião. O Lego, o pessoal vai até ficar chateado, mas o Lego a gente gosta muito para usar como base para a sustentação dos nossos modelos enquanto a gente está montando, entendeu? Porque não existe coisa mais perfeita para você criar e fazer uma base de sustentação ali enquanto você está montando a asa, enquanto você está montando a fuselagem, ele serve como berço, então você pode trabalhar ele da melhor forma possível. Agora, a exposição também, o Lego, eu acho que não tem porquê, ele não possa, ele também é de plástico, e também é um modelo. Certo. Então, lógico, não tem pintura, não tem nada, então seria uma categoria só para expor realmente a montagem do Lego. Mas é diferente, então. São duas coisas completamente diferentes. Dois mundos diferentes. Olha a observação de um ouvinte. Sempre quis fazer um diorama, mas com o passar do tempo, isso ficou no passado. Surgiu o binômio tempo, dinheiro. Montei um submarino, lancha de desembarque. Exposições são muito bacanas. Um ex-chefe meu montou B-1 Valkyrie, é isso? Isso mesmo. Um bombardeio tipo Concorde, é isso? Isso mesmo. Tá. Para expor no Santa Mônica. Havia ansiedade por vê-lo. Lembro de um diorama de um submarino amarelo, muito bonito. Ele diz que a esposa dele destruiu o submarino dele. Pronto. Bom. É terrível. Tá. Quem monta não desmonta, é isso. Ou seja, digamos, quando você monta um modelo, seja ele qual for, seja de que tamanho for, a proposta nunca é de desmontá-lo. Exatamente. Tá. Exatamente. E como conservar? Vocês colocam numa redoma de acrílico, vocês cobrem com plástico filme, o que vocês fazem para poder conservar isso? Geralmente a gente já prevê eles para serem guardados ou em caixas, né, específicas, que são modelos grandes que você só vai levar para a exposição, ou seja, você deixa guardado em caixa, né, trancadinho em casa, fica tranquilo. Agora, se você quiser expor também dentro de casa, você tem que ter um lugar onde você possa colocar esses seus modelos de forma organizada, iluminada, fechada também, para você não ter a questão do problema de poeira e animais domésticos, etc., né, que vão lá com os dedinhos curiosos, né, e a flanelinha da diarista também são perigo para os modelos. E quando vocês, por exemplo, você me fala que a internet ajudou muito
na divulgação desse tipo de trabalho, nos tutoriais? Você disse que vocês têm, quantas mil views vocês já têm, que você falou? Na nossa página do IPMS agora, nós já estamos com 10 mil visitas, Imagina. entendeu? Só por causa do Open, na verdade, que teve agora nos dias 12 e 13 de outubro, a gente fez a primeira exposição, que foi aqui no Aeroclube do Bacaxiri. Por falar nisso, muito obrigado ao pessoal do Aeroclube também, que sempre nos apoia. E falando um pouco mais sobre exposições, hoje em dia, então, no Curitiba conta com 2 grandes exposições. Uma em junho, que é pelo Clube Superfits, e agora em outubro também, todo ano vai ter pelo IPMS Curitiba, também no Bacaxiri, onde a gente vai fazer a exposição e queremos cada vez trazer mais gente. Então, foi uma surpresa muito grande, tivemos mais de 700 modelos expostos agora, entendeu? E foi uma surpresa. O pessoal chegava com caixas e caixas, teve gente que trouxe 30 modelos para expor. Então, foi realmente um movimento muito além do esperado, sabe? Muito satisfatório para a gente, o pessoal gostou bastante. E não vem só a gente aqui do Paraná, não. O pessoal do Rio Grande do Sul vem em peso, São Paulo vem em peso, Minas, tem gente do Ceará, às vezes, que vem, sabe? Então, muito bacana. E você ter... acho que ainda mais hoje em dia, que as pessoas estão cada vez mais isoladas, né? Cada um naquele seu cocooning, né? Se encasulando em casa e tal, não sei o quê. Eu acho que isso é mais um motivo para você trazer o modelista, tirar o modelista de casa e criar realmente vínculo de amizade com esse pessoal. Né? Tanto que o nosso grupo, Band of Brothers, nos consideramos todos irmãos, sabe? É uma grande família. E nesse grupo, vocês também têm marcadas reuniões sazonais, vocês se encontram? Como é que funciona essa coisa do presencial? Sim, exatamente. Nós temos um lugar onde é a oficina oficial do clube, onde toda semana a gente vai lá para fazer restauro, por exemplo, das peças no Museu do Expedicionário, que a gente vai fazer toda a restauração dos modelos deles, vai ser tudo feito na oficina. A oficina fica aqui nas Mercedes, na Raquel Prado 44, junto com a loja Passatempo também, Hobbes. Então a gente junta tudo ali, vamos toda semana a gente tem as aulas presenciais ali, que a gente dá curso também. Ah, vocês fazem cursos também? Fazemos cursos também, várias técnicas e tal, de envelhecimento, técnicas de modelismo. E todo mês, todo último sábado do mês, agora, sábado foi o nosso churrasco mensal, né? Então a gente está sempre procurando uma forma de reunir o pessoal, falar sobre plastimodelismo, conversar sobre planos futuros, falar sobre tudo um pouco. E voltando um pouco para a ficção científica, o que hoje está na moda montar? Vocês ainda estão presos no Star Wars ou vocês já se soltaram disso? Não, hoje tem de tudo praticamente, porque graças à internet você acabou tendo acesso a kits fabricados em outros países também. Então, no Japão, você tem kits fantásticos de ficção científica, de filmes que não aparecem aqui, ou então a própria parte do Gunpla também, que são aqueles robôs, aqueles Transformers, tipo Transformers. Certo. Né? Não é Transformers, me perdoem aí. Não é tipo Transformers, você falou tudo, eu já entendi. É só para entender. Chama Gunpla? Gunpla, Gunpla. Isso, exatamente. Tá. Então, tem muita coisa acontecendo, sabe? Tem uma grande empresa, uma grande fabricante de Gunpla, né, a japonesa, a Bandai, né, que ela está há alguns anos já fora do Brasil, justamente por causa do mercado informal, vamos dizer. Né? Então, tem muito contrabando de kits e tal. Então, a Bandai, ela preferiu não entrar no Brasil, por enquanto, mas já recebemos o comunicado deles dizendo que eles têm interesse em nos apoiar, sabe, para a divulgação do Gunpla aqui no Brasil também. Então, são projetos aí de 2 anos que a gente está iniciando agora. Eu acho que vai ser fantástico. Realmente, só tende a ampliar e trazer mais gente para o hobby. Muito bacana. Eu estou vendo uma oportunidade muito interessante para quem nos ouve, para nós tirarmos um pouco as nossas crianças só do mundo virtual. Isso, Porque você está juntando, pelo que eu entendo, com o plastimodelismo, você está juntando habilidades manuais, digamos, trabalho em grupo, porque, evidentemente, por mais que seja isolado, você acaba se reunindo com esses grupos também, e também a internet, ou seja, você não está deixando de lado nem robótica, nem a capacidade de aprender coisas novas, nem do virtual, mas não está só restrito ao mundo do videogame, é isso? Exatamente isso. Tanto que uma das nossas propostas é fazer parcerias com escolas, para que talvez a gente consiga implantar, entendeu? Uma aula de plastimodelismo lá onde vai encampar tudo, entendeu? Programação, internet, robótica, o próprio modelismo, a parte artística, que é toda a pintura, entendeu? Pode ser feito com pincel, com aerógrafo, técnicas de pintura, sabe? Eu considero o plastimodelista hoje um artista completo, porque a gente vai a todos os lados, entendeu?
tem que saber de tudo. Há uma presença mais de homens do que de mulheres? Não? Há, por exemplo, uma vertente um pouco mais feminina do plastimodelismo, só para eu compreender como é que fica a questão de Não, na gênero? verdade, não. Por força da militaria, vamos dizer assim, né, a parte de tanques e veículos de combate e tal, acaba sendo muito mais masculino, vamos dizer assim, por causa da questão do interesse da pessoa. Mas não quer dizer que as mulheres também não participem, tanto que tem muitas mulheres que fazem parte da aviação comercial, aviação da Primeira Guerra Mundial, ficção científica, entendeu? E muitos bustos também, a parte de figuras humanas. Então, elas são detalhistas ao extremo. As pinturas que elas fazem, simplesmente, elas chegam ao cúmulo de pintar as tatuagens no corpo da mulher em uma escala 1:35. É uma coisa de louco. Fantástico, muito bom estar com você. Ney Brasil Hoffman, aqui conosco. O nosso entrevistado é modelista há 43 anos e vice-presidente da IPMS Curitiba, que chama-se International Plastic Modelers Society Curitiba, é isso? Isso E o teu grupo chama Band of Brothers, é Band isso? of Brothers, é isso mesmo. Quer dizer, um grupo dentro do grupo, é isso? É um grupo, na verdade, o Band of Brothers nasceu, né, em 2015 e nós sentimos a necessidade de ampliar o grupo para o IPMS, né? Então, o Band of Brothers é a nossa trincheira, vamos dizer, é a nossa casa. E o IPMS é a sala de visita para todo mundo. Perfeito. Obrigada por estar conosco. Muito obrigado, Maria. Obrigada. E obrigada ao nosso ouvinte pela escuta, que muito nos acompanha há tantos anos, há 16 anos ininterruptos no ar. Estamos sempre com vocês, das 7 às 9 da manhã, com o teu programa de cultura, entretenimento e jornalismo, aqui na Light FM. Obrigada a todos vocês e até amanhã.